Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de falar sobre o comércio, então vamos entender como é que ficou o comércio no mês de junho, mês do Dia dos Namorados, então que normalmente tem uma sazonalidade ali por conta de data comemorativa, então tanto maio quanto junho e agora em agosto, que a gente tem Dia das Mães, Dia dos Namorados e dos Pais, né, tirando o fim do ano, são datas que normalmente se espera que o comércio vá ter um fôlego. Só que a gente vai ver se isso realmente se concretizou ou não. Será que o amor está no ar? Vamos descobrir daqui a pouquinho. A gente vai falar também de uma treta que está rolando aí, porque o Donald Trump falou aí com o Xi Jinping, também deu um recado, disse que ontem, né, ia pausar as tarifas por mais 90 dias em relação à China, mas ele pediu que a China comprasse 4 vezes mais soja dos Estados Unidos. Será que isso prejudica a gente aqui? Será que isso é viável? Vamos entender tintim por tintim daqui a pouco também. Mas antes, vamos dar uma passada na nossa agenda, porque hoje a gente tem dados importantes, desde manhãzinha já sendo divulgados. Então vamos ver o que já saiu aí e o que ainda tem para sair no dia. Às 3 horas da Alemanha, 3 horas da Alemanha é ótimo, né? Às 3 horas da manhã na Alemanha saiu o CPI, Índice de Preços ao Consumidor de julho. Depois, né, da divulgação ontem, um dia bem marcado por inflação, hoje continua um dia marcado por inflação, pelo menos lá na Europa. Às 5 horas da manhã na França saiu o relatório mensal de petróleo, dados que devem ficar no radar. Ontem saiu do OPEP, agora é a divulgação da AIE. Então, esses dados devem ficar muito no radar, justamente porque é um momento que se tem muita dúvida em relação à produção e à demanda do petróleo. O preço do petróleo, para quem não está acompanhando, está super volátil e todos esses dados acabam trazendo um pouco mais de previsibilidade para o mercado de petróleo. Às 8h45 da manhã, quem discursou foi o Tom Barkin. Ele teve ali um discurso durante o evento na Carolina do Sul. E às 9 horas da manhã, tem vendas do varejo restrito e ampliado aqui no Brasil, a famosa pesquisa mensal do comércio. E esse a gente vai comentar com vocês tintim por tintim, porque vai mostrar como é que está o nosso comércio aqui. Será que a galera está comprando? Será que as expectativas para o comércio eram boas? Vamos descobrir. Mas não para por aí, vamos para o próximo quadro, porque tem mais indicador no radar. Porque logo em seguida, às 10 horas da manhã aqui no Brasil, saiu o Índice de Confiança do Empresário Industrial. E daqui a pouco, às 11h30 nos Estados Unidos, saem aqueles dados semanais que sempre pintam aqui na agenda. Estoque de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias da semana até dia 1º de agosto. Às 14 horas, quem fala é o Austan Goolsbee, que ele é presidente do Fed de Chicago. Ele vai participar de um evento da Câmara de Comércio de Springfield, que não é onde moram os Simpsons, mas aqui em Illinois. Até uma curiosidade, né? Springfield é um nome de cidade muito comum nos Estados Unidos e é por isso que os Simpsons usam esse nome, né? Então fica aquela dúvida, que cidade de Springfield que é, né? Já que é um nome tão comum, onde que ela fica? Sempre tem essa mítica ali nos Simpsons e essa aqui é a cidade de Springfield, em Illinois. Acho que Homer Simpson não vai assistir o Austan Goolsbee. Mas vamos seguir porque a gente tem mais um quadro aí. 2h30 da tarde ainda tem o presidente do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, participando de um evento, também discursando em um evento nos Estados Unidos. Às 2h30 da tarde ainda sai o fluxo cambial semanal aqui do Brasil. E às 4 horas na Argentina sai a inflação ao consumidor. Então, um dado também importante, já que a Argentina vem enfrentando um processo inflacionário bastante complicado. Então, aqui, dados de inflação lá na Argentina vão ser conhecidos no finzinho da tarde. Agora, vou mandar lá para a redação, para o Diego já dar bom dia para vocês, descobrir de onde vocês estão falando e contar para a gente como é que foi o fechamento ontem, porque eventos muito positivos bateram aqui no Ibovespa. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora, muito bom dia para toda a nossa audiência, um prazer estar aqui mais uma manhã com vocês. Já adianto, Débora, que o chat não perdoa e já disseram que o início da sua fala é equivalente do nosso 6 e ônibus aqui de CL.
puxado. Enfim, bom dia para minha queridíssima equipe de telespectadores fiéis, mercadeiros e mercadeiras, André Bolzan, Gladys Garcia, Liz Longo, Paulino Montani, Theo, cujo sobrenome eu não falo em voz alta, Maria Helena, Ricardo Corintiano. Gente, um breve disclaimer. Se eu fosse dar bom dia para todo mundo que dá bom dia aqui no chat, eu acho que seria os 25 minutos meus dando aqui bom dia. Então, assim, bom dia para todo mundo. Eu destaco aqui alguns nomes que sempre aparecem, mas enfim, bom dia para todo mundo. Enfim, pois é, Débora, o Ibovespa disparou nesta terça-feira e fechou em alta de 1,69%, alcançando os 137.913 pontos, sendo o maior patamar desde o início de julho. A semana já acumula ganhos de mais de 1% e, no ano, o avanço chega a impressionantes 14%. Os dados de inflação animaram os mercados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, aliás. Os números vieram bem abaixo do esperado, dando um respiro aos investidores. Por aqui, o IPCA de julho surpreendeu para baixo, mas, mesmo assim, a previsão é de que a taxa Selic continue nos 15% até 2026. Lá fora, a inflação dos Estados Unidos tem se aproximado da meta e isso reacendeu as esperanças de corte de juros já em setembro. Na Bolsa, o setor financeiro roubou a cena. O BTG Pactual subiu mais de 13%. Itaú e Bradesco também avançaram. A Sabesp teve alta de 10% após um balanço positivo. Vale Petrobras, os nossos famosos pesos pesados, fecharam no azul, mas com ganhos tímidos. Quer dizer, comparado, né, com uma alta de 10% da Sabesp e 13% do BTG Pactual, qualquer alta é tímida. Mas enfim, breve comentário aqui. Na contramão, a Natura amargou com queda de quase 8%. TIM e Brava também encerraram o dia no vermelho. Débora? Vamos lá, vamos entender o que aconteceu nesse dia de ontem, né? Dia tão positivo aqui, né? A nossa bolsa subiu desde o começo do dia, então foi um dia muito positivo mesmo, dólar em queda também desde o comecinho do dia. Por que é que isso aconteceu, né? O que teve ali de tão bom que levou a nossa bolsa para cima? E foram justamente aqueles dados que a gente comentou ontem com vocês. A inflação controlada aqui abaixo do esperado, abaixo inclusive do piso das projeções, acabou trazendo um ânimo para os investidores, porque eles estavam esperando uma inflação pior, o mercado projetava uma inflação maior também, e ela veio muito abaixo das expectativas. Quando a inflação vem abaixo das expectativas, ela acaba derrubando um pouco a nossa expectativa para os juros futuros. Só para vocês entenderem aqui, quando a gente fala juros futuros, são determinados vencimentos, então para daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, quanto se espera de taxa de juros média até aquele período. E quando a gente fala de juros futuros, são justamente essas expectativas para cada um desses vencimentos. 1 ano, 2 anos, 10 anos, enfim, tem para todos os meses e anos aí. E aí, essas taxas de juros futuros, elas acabaram regredindo, acabaram recuando um pouco. Estavam altas, ainda estão altas, mas elas acabaram dando uma trégua. Por quê? A gente sabe que o mercado ele é mais ortodoxo, que o combate inflacionário é sempre mais ortodoxo também, e sempre o único remédio que se tem para a inflação é subir taxa de juros. Então, não importa qual seja a causa da inflação, não importa se ela é de oferta, não importa se ela é de demanda, o remédio ortodoxo é que você aumente taxa de juros se a inflação começar a subir, mesmo que não tenha influência nenhuma. Mas é um remédio dado ali como se o diagnóstico também fosse único. Então, se você tem uma inflação que também vai no sentido contrário, uma inflação que fica abaixo do esperado, uma inflação que surpreende para baixo, a gente vê essas taxas de juros se movimentando também, porque se a inflação está ficando abaixo do esperado, isso pode trazer, em determinados momentos, uma média de juros até aquele vencimento menor. Então, projetando uma queda dos juros já. E isso aconteceu ontem. Quando a gente tem essas taxas de juros caindo, então você espera que a taxa de juros até aqueles vencimentos vá ficar menor, isso estimula o apetite pelo risco. Por quê? As pessoas esperando que a taxa de juros vá cair de uma forma mais rápida, elas começam a tomar mais risco. Elas vão para o mercado de renda variável, elas entram com mais força na bolsa. Então, isso acaba acontecendo como resposta dessa taxa de juros que começou a cair
em detrimento da inflação, que veio também num patamar mais baixo do que o esperado. Então, os bons ventos vieram aqui do Brasil muito por isso. Só que não foi só isso, porque nos Estados Unidos a gente também teve uma taxa de juros em queda, as famosas treasuries, né, que é equivalente aqui à nossa taxa pré, vamos pensar assim. Então, lá as expectativas para os juros também começaram a cair, porque a inflação veio muito dentro do esperado e está se aproximando da meta que eles têm de inflação. Isso acontecendo, as taxas de juros lá também caem pelo mesmo motivo que eu expliquei para o Brasil, e aí também estimula que o recurso saia daquelas treasuries, daquele porto seguro da renda fixa dos Estados Unidos e comece a buscar outros mercados, inclusive os emergentes. Também entra dinheiro aqui na nossa bolsa e isso acaba derrubando o dólar. Então foi um dia muito positivo em resposta justamente aos dados de inflação que vieram com uma certa trégua nesse mês. Então, isso acabou levando a nossa bolsa para o positivo. Mas ontem a gente teve uma outra fala, né? Na verdade uma repercussão aí dos posts na Truth Social do Donald Trump, que acabaram mexendo bastante com um setor aqui, que é um setor que tem bastante poder, é um setor que normalmente apoia candidatos mais à direita e, inclusive, tem tudo a ver ali com agro, né? Então, a gente está falando do setor da soja, a gente está falando do setor do agro pesado mesmo, aquele que ocupa quase metade das terras do Brasil. A gente está falando da briga pela soja. Por quê? Ontem, o Trump, na verdade, em uma conversa, em um post, inclusive, ele falou ali sobre ampliar as compras da China de soja dos Estados Unidos. Só que hoje quem fornece a maior parte da soja para a China é o Brasil. Então isso foi visto como um ataque, inclusive, à exportação de soja para o Brasil. E a gente vai entender daqui a pouquinho por quê e se isso é plausível ou não. Mas vamos começar aí com o nosso post na Truth Social, que eu tenho visitado com frequência e acabo ali tendo que depois me descontaminar daquele local tóxico. Então vamos entender aí o que o Donald Trump falou em relação... Alguém falou aqui na minha consciência e eu não entendi, mas vamos ver o que o Donald Trump falou aí em relação à soja. A gente tem o quadro? Vamos lá, então eu vou ler para vocês porque eu tenho aqui, olha só, apareceu. Vamos lá, a China tá aqui, tem em inglês, né, que é o post original, e a gente tem aqui a tradução para o português, para a gente passar aí o que o Donald Trump estava falando em PTBR. Então vamos lá, a China está preocupada com a escassez de soja. Nossos grandes agricultores produzem soja mais robusta. Espero que a China quadriplique rapidamente seus pedidos de soja. Essa também é uma forma de reduzir substancialmente o déficit comercial da China com os Estados Unidos. Um serviço rápido será fornecido. Obrigado, presidente Xi. Bem até íntimo, né? Presidente Xi. Enfim, vamos lá, né? Vamos entender por que é que ele falou isso. Para quem não lembra, lá no governo Trump 1, né, da primeira vez que ele também tentou travar uma guerra comercial, quem perdeu muito nesse sentido aí da guerra comercial foram os agricultores dos Estados Unidos. Por quê? Diante de todos os entraves, diante de tarifas e da reestruturação do comércio, os países preferiam não comprar produtos vindos dos Estados Unidos, principalmente das commodities, que acabam tendo uma padronização, então você pode comprar de outros lugares. E o tarifaço da primeira vez, que não era tarifaço, né, a tarifa da primeira vez, acabou prejudicando esses agricultores, que são normalmente apoiadores de Donald Trump. Então, diante disso, o presidente Trump acabou colocando uma pressão ali, depois de dar uma nova pausa de 90 dias para as tarifas da China, ele acabou colocando isso quase ali, jogando no ar, meio que flertando ali com o Xi Jinping, assim, ó, a gente vai pausar as tarifas por 90 dias e aí eu espero que vocês comprem 4 vezes mais soja aqui dos Estados Unidos. Mas será que isso é possível? Vamos entender, porque a gente fez um quadro com um resumo do que os Estados Unidos produzem, do que o Brasil produz também e como é que é essa destinação de soja, o que vai para a China, o que vai para a indústria, para a gente
gente entender se ele está falando coisa com coisa ou se ele só está metendo o bedelho mais uma vez em alguma coisa ali para tentar fazer pressão e dar uma alfinetada, inclusive aqui no Brasil, porque afinal nós somos os maiores fornecedores de soja para a China. Então vamos colocar aí o quadro da... A gente tem aquele mapinha, que eu acho que o mapa está melhor, esse aqui está um pouco fragmentado, se a gente tiver o mapa, esse mesmo. Vamos lá. A produção esperada para 2025 lá nos Estados Unidos, aqui está tudo em milhões de toneladas, então eu não vou ficar repetindo toda vez milhões de toneladas, tá? Então todos os números aqui estão em milhões de toneladas. Produção esperada para 2025 nos Estados Unidos é de 118,11. Para a China, em 2024, os Estados Unidos exportaram 22,11 milhões de toneladas aí. Então, daquela parcela dos 118 milhões que eles produziram, 22 milhões foram para a China. A soja também lá nos Estados Unidos é direcionada para a indústria. Então, para fazer farelo de soja, para fazer óleo de soja, para fazer outros derivados da soja. 70 milhões de toneladas foram destinadas para a indústria. Então, daqueles 118, 70 foram para a indústria, 22 para a China e o resto para outros países. O valor quadriplicado que o Donald Trump quer que vá para a China a partir de agora seria de 88,4 milhões de toneladas. Mas será que é possível? Porque se eles têm uma safra esperada de 118 e 70 vai para a indústria, como é que eles vão mandar 88 para a China? Começa por aí a coisa. Talvez eles tivessem que diminuir a soja direcionada para a indústria e importar. Será que isso é interessante só para tentar fazer uma pressão para que a China aumente a sua compra da soja estadunidense para não prejudicar os agricultores americanos ali que acabaram sendo prejudicados da primeira vez? Então ele está tentando se resguardar para não acontecer a mesma coisa? Numa escalada da guerra comercial, os países falam, então não vou comprar soja dos Estados Unidos, vou buscar outro fornecedor dessa commodity e aí acaba ferrando a agricultura dos Estados Unidos. Então parece que ele está tentando fazer esse movimento para proteger esses fornecedores. André Graziano, um beijo para você. Toda vez que eu engasgo eu lembro do André Graziano ou do Temer com sua pastilhinha. Então um beijo para André Graziano, saudades. Vamos lá, vamos voltar para o nosso quadro, porque então se espera essa proteção dos agricultores dos Estados Unidos. Só que a China, ela importou 105 milhões de toneladas no ano passado. E boa parte disso, 71%, veio do Brasil. Se a gente pegar os números do Brasil aqui, a produção esperada para 2025 são 169 milhões. E a exportação de soja... De novo, acho que eu vou beber uma aguinha daqui a pouco. A exportação de soja para a China em 2024 foi de 74 milhões de toneladas. Então, o valor quadriplicado que o Donald Trump está falando ali é maior do que tudo que a gente exportou para a China no ano passado. Parece que a demanda da China está bem estável. A China não vem aumentando muito a sua demanda por soja, apesar de ser o maior consumidor da soja global aí. É quem mais importa a soja de outros países para alimentar suíno, para uma série de coisas. Então aqui a gente tem uma alfinetada mesmo, porque se a gente tivesse essa exportação quadriplicada, o Brasil ficaria como? Só que existe vários aspectos aí, existem que acabam colocando essa fala do Donald Trump na parede. Porque, primeiro, se 70 milhões vão para a indústria, já não bate a conta ali, né? Já vai faltar soja para alguém ou para algum mercado. E tem outra, a soja do Brasil ela é muito competitiva, é uma soja mais barata, é uma soja que veio ganhando espaço justamente por essa competitividade. Então, será que a China vai só acabar cedendo a um capricho do Donald Trump e pagando mais caro na soja, sendo que tem aí já esse costume de comprar do Brasil uma soja mais barata? Então, tudo isso tem que ser olhado com cautela. E aí os analistas, né, pessoas que acabam, especialistas
especialistas do agro falaram que é muito improvável que isso aconteça. Só que essa fala acabou dando uma cutucada no Brasil, querendo ou não, né, falando aí justamente de um mercado tão importante para a pauta exportadora brasileira, por mais que isso devaste o nosso meio ambiente e acabe com o nosso solo e com todas as nossas áreas plantadas, quase metade indo para a soja e não para alimentar ninguém, e muito menos o brasileiro, e eu posso tecer várias críticas em relação a isso, mas é um produto que justamente por ser um produto muito importante na pauta exportadora, ele acaba ganhando toda essa relevância de um agro que só quer pensar realmente no lucro e vai exportar e produzir o que é mais interessante. Então aqui a gente sente essa cutucada. E aí, né, um agro também a gente tem que lembrar, agro que normalmente apoia pessoas aí, né, ou governantes e acaba elegendo pessoas ligadas, inclusive, à direita, à extrema-direita, pessoas que acabam defendendo, né, os próprios tarifaços aí de Donald Trump, acabam defendendo Trump. E agora, mais uma vez, a gente vê, né, a Donald Trump agindo contra essas pessoas que apoiam também a direita aqui no Brasil. Outro caso que a gente viu muito recentemente é das armas, né? A Taurus, que é uma fabricante de armas brasileira bastante conhecida, acabou ficando lá no tarifaço, nas tarifas adicionais, e agora está pedindo pinico, está pedindo socorro aí para o governo Lula para que ajude a Taurus, porque ela vai ser muito impactada pelas tarifas. Então a gente vê que karma realmente is a bitch. Mas vamos voltar aqui para o nosso quadrinho, só para terminar, porque de tudo que a China importa, 71% vem do Brasil, 21% dos Estados Unidos e outros só contribuem com 7,80%. Então aqui também tem outro ponto, se os Estados Unidos fossem direcionar quase toda a sua produção para a China, vai faltar para a indústria e vai faltar para os outros países que eles também exportam. E aí teria mercado também para o Brasil, caso essa soja nossa competitiva fosse para outros lugares. Mas o que eu queria deixar aqui de recado é que realmente é algo que parece bem distante da realidade, mas que foi uma cutucada aqui no nosso agro e no nosso Brasil. Agora vamos mudar de assunto, porque hoje saiu pesquisa do comércio e vamos descobrir, porque Diego já está lá na redação, para saber por que o mercado estava tão otimista com o comércio em junho. Diego, conta pra gente. Débora, felicidade para mim que consegui 2 dias seguidos do meu quadro favorito, que é o mercado errou ou errou? Vamos ver. O mercado esperava que o varejo restrito deveria ganhar fôlego em junho. Depois de 2 quedas seguidas, a expectativa era de que o setor voltaria a crescer, impulsionado por supermercados, farmácias e outros itens essenciais. As projeções do mercado apontaram alta de até 1,5% nas vendas. A mediana das expectativas ficou em 0,8%. No comparativo com o mesmo mês do ano passado, a projeção é de alta de 2,7%. As vendas de alimentos devem puxar alta no varejo e os supermercados seriam responsáveis pela recuperação com base em dados da Abras. Segundo as projeções, mais renda no bolso e estímulos do governo estimulariam o comércio em junho. Os dados oficiais foram divulgados pelo nosso queridíssimo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje às 9 horas da manhã. Então a gente acabou de pegar eles direto do forninho para vocês para apresentar aqui. Débora? Vamos descobrir se o mercado errou, porque será que love's in the air, né? Será que as pessoas compraram aqueles itens que normalmente crescem bastante em junho, né? Esses itens de presente de Dia dos Namorados? Eu vou já jogar areia nas projeções do mercado, porque o mercado errou e errou muito feio, né? Porque não só não subiu, como caiu e caiu, né, bem abaixo do piso das projeções. Então a gente vê que teve sim mais um erro de projeção do mercado, que estava super otimista para o mês dos Dia dos Namorados, para o comércio em junho, e não foi o que aconteceu. Será que as pessoas estão solteiras? Mas vamos descobrir aí como é que ficou, né, as vendas do varejo e o volume de vendas pelo setor. Vamos voltar um pouquinho aí, porque a gente tem um gráfico que tem a variação. Então o mercado estava esperando alta, né, do comércio em junho, da atividade comercial, não aconteceu, caiu 0,1%. E se a gente for olhar o varejo ampliado, que pega a construção, pega outros setores, também caiu 2,5%.
De junho em relação a junho do ano passado, 25 com 24, 0,3% de alta no varejo em relação ao ano passado, então foi um pouquinho melhor que o ano passado, mas caiu de novo em relação ao mês anterior. E em relação ao varejo ampliado caiu 3%, uma queda até grande em relação a junho do ano passado, estava melhor a situação para o varejo ampliado. Acumulado em 2025 fica em 1,8%, considerando restrito e ampliado, e no acumulado em 12 meses patinando tá o comércio, o varejista aqui no Brasil, tá andando de lado há um tempão, porque fica sempre orbitando zero nos meses, e aí ele não consegue sair do lugar no acumulado em 12 meses. Então, andando de lado que nem um siri, ficou o nosso acumulado em 12 meses no varejo restrito, e no ampliado sobe 2%. Agora vamos entender que setores contribuíram ou não para essa caminhada do nosso comércio brasileiro. Então, como a gente já viu aqui, o varejo caiu 0,1%, combustíveis e lubrificantes, que o mercado tinha alguma expectativa de contribuição para a alta do comércio, até participou com 0,3% de alta, mas os supermercados e hipermercados, que o mercado esperava que fosse puxar justamente o comércio em junho, caiu 0,7%. Aqui a gente já acha um dos erros de projeção do mercado. Mas os tecidos, vestuários e calçados, que normalmente sobem em junho, até pela sazonalidade, por datas comemorativas, subiram mesmo em junho, no mês, 0,5%. Móveis e eletrodomésticos, que são itens normalmente mais caros, que dependem mais de crédito, que precisam desse fôlego do consumidor e de uma expectativa boa de renda para frente também, que ninguém vai se endividar para comprar geladeira, fogão, televisão ou móveis para casa, se ela achar que a renda dela não vai ser suficiente ou se ela tiver qualquer dúvida em relação a isso. E isso é um efeito de taxa de juros, já que a gente vê aqui. Móveis e eletrodomésticos caíram 1,2%. Artigos farmacêuticos e de perfumaria, que também, datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, ganham uma força no comércio, também caíram. Então, acho que o pessoal preferiu dar roupa de Dia dos Namorados do que perfume esse ano. Caiu 0,9%, uma queda até acentuada. Livros, jornais, revistas e papelaria, que normalmente puxam o comércio no começo do ano por conta das aulas, agora no meio do ano caiu 1,5%. Equipamentos e materiais para escritório, 2,7%. Então, uma situação bem ruim para o varejo como um todo. Teve ali um fôlegozinho dos combustíveis e um pouco dos vestuários e calçados. De resto, foi todo mundo ladeira abaixo. Agora, vamos ver no varejo ampliado como é que ficou aqui a situação do comércio. Vamos colocar... Não, pode voltar o quadro que estava mesmo, que ele está ali no finzinho. Na tabelinha, gente, pode botar aí na tela. O varejo ampliado caiu 2,5%, como a gente já contou. Veículos, motos e autopeças caíram 1,8% e material de construção 2,6%. Veículos, motos, partes e autopeças também dependem mais de crédito no Brasil. Ninguém compra carro à vista, dificilmente uma pessoa vai comprar moto à vista. Então, mais uma queda aqui que a gente já começa a ver as garras da taxa de juros colocando ali no comércio. Então, veículos, motos e peças caíram 1,8%, uma queda acentuada também. E nos 12 meses, alguns setores ainda respiram. Então, o próprio setor de veículos sobe 6%. Os móveis e eletrodomésticos tiveram bons meses passados, mas agora começam a sofrer. Ficam em 4,8%, tecido, vestuários e calçados, hipermercados e supermercados, que normalmente não são itens tão sensíveis a crédito, as pessoas conseguem às vezes comprar à vista, também tem um fôlego esse ano, mas olha os hipermercados e supermercados que não estão com uma alta tão grande acumulada dos 12 meses, não. Então, toda aquela confiança que o mercado estava vendo na renda, no emprego, que puxariam o comércio para cima, não apareceu. E isso começa a trazer preocupação. Será que o brasileiro está entrando naquela situação que ele precisa escolher onde vai gastar o dinheiro, principalmente por algum medo em gastar a sua renda ou alguma preocupação de não conseguir comprar mesmo no varejo e nos serviços? Quando saírem os dados de serviço, a gente vai ver como é que fica esse quadro amplo. Agora eu quero convidar, antes de mandar vocês para o rolê, para entrar no iclmercado.com.br ou apontar para o QR Code que a gente está aqui na tela, porque a gente tem
Eu achei que eu ia chamar o Despertar, mas então eu vou falar do Daniel Ziblatt, que explicam como as democracias morrem. Será que elas morrem assim como a liberdade, com um estrondoso aplauso? Aproveitando aqui o nosso Soy Wars? Não sei. Quem vai contar pra gente é o Daniel Ziblatt no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas. E para você ficar por dentro de toda essa discussão, que é uma discussão que precisa ser feita e com profundidade, iclmercado.com.br ou o QR Code para quem está com o celular na mão, aqui do ladinho. Se inscreve, garante sua vaga, porque vai ser uma aula com um autor de best-seller e não dá para ficar de fora. Todo mundo tem que assistir essa aula, porque vai ser um aulão. Agora sim, mando para os vizinhos de cima, para o William Deluca e para o Guga Noblar, que já estão a postos para receber vocês. E amanhã eu volto para contar o que está acontecendo com a nossa bolsa, com o nosso bolso e como a economia mexe com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.